Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 4 sobre máquinas elétricas. Bom, o que são máquinas elétricas? São máquinas que transformam a energia elétrica em algum outro tipo de energia, como os motores elétricos, geradores e transformadores. Então, eu vou falar detalhadamente sobre cada tipo de máquina elétrica dessa, ok? Então, vou começar falando sobre os motores. Como que eles vão funcionar? Bom, eles vão funcionar basicamente por meio da repulsão entre dois ímãs, um ímã natural e um eletroímã. Só para relembrar, para vocês, o ímã natural é aquele que ele é encontrado na natureza e sem a interferência humana, ele vai ter a capacidade de atrair objetos metálicos. E já um eletroímã, ele vai depender de uma corrente elétrica para exercer a função de um ímã, ou seja, para atrair objetos metálicos, ele vai depender de uma corrente elétrica, da passagem de uma corrente elétrica. A vantagem desse tipo de ímã é que nós somos capazes, entre aspas, de desligá-lo e ligá-lo quando for conveniente, tá? Então, esses motores, eles vão transformar a energia elétrica em outras formas de energia. Nós temos como exemplo os motores de liquidificador, de máquina de lavar, ferro de passar roupa, entre outros, tá bom, pessoal? Como que ele vai funcionar então? Olha, aqui eu tenho uma pilha que está fornecendo uma corrente elétrica para essa espira. Lembrando a vocês que a espira ela vai ser um fio metálico condutor, tá? Então, aqui, a partir do momento em que eu forneci uma corrente elétrica para essa espira, ela passa a ser um eletroímã. Esse eletroímã, ele vai interagir aqui com um ímã natural, tá? E quando a parte mais próxima aqui do ímã, essa parte aqui da espira, se aproximar do ímã, ela vai ser repelida, tá? Ela vai ser repelida e então vai fazer com que a espira comece a girar, tá? Então, vai ter essa interação aí. E vai fazer o motor girar, é assim que vai ser o funcionamento. Então, nesse caso, a corrente elétrica que vai produzir um giro, tá? Agora, já no caso dos geradores elétricos, que é a próxima máquina elétrica que eu vou falar aqui, vai ser o inverso dos motores, porque aqui o giro que vai produzir uma corrente elétrica. Então, aqui eu tenho uma turbina, essa turbina ela vai ser girada, vai ter então a interação aí, ó, entre os ímãs, tá? E essa espira vai começar a girar e produzir uma corrente elétrica, tá? Então, aqui, ó, o giro que vai produzir uma corrente elétrica. Onde que a gente vê a aplicação disso? No dínamo, que através do movimento da roda da bicicleta, por exemplo, gera uma corrente elétrica. Isso vai acontecer também na usina eólica, que o movimento do vento vai girar a turbina e isso vai fazer com que o gerador produza uma corrente elétrica. Na usina hidrelétrica também, como eu havia mostrado anteriormente para vocês, a água gira a turbina, que aciona o gerador, e ele vai, então, através do giro, produzir uma corrente elétrica, tá bom, pessoal? Agora eu vou falar sobre os transformadores elétricos. Os transformadores elétricos, eles podem ser encontrados aí nos postes, juntamente aos fios de alta tensão, ou a gente também pode usar um transformador elétrico na nossa casa. Por exemplo, você comprou, aqui na nossa cidade, a voltagem é 110, né? A gente chamava antigamente de 110 e hoje a gente chama de 127. Mas para simplificar, vamos chamar de 110. Então, na nossa cidade, a voltagem é de 110. Então, todos os equipamentos que nós compramos têm que ter essa voltagem. Se eles forem 220, essa voltagem não vai ser suficiente para aquele equipamento funcionar. Então, a gente compra um transformador em alguma dessas lojas aí
que vem de material de construção, equipamentos de ferragem, essas coisas, geralmente eles vendem esses transformadores. Aí vamos supor, você comprou uma geladeira 220, ou você já tinha uma e mudou para a cidade. Aí você precisa então de um transformador. Para quê? Para ele converter essa voltagem, para ele poder adaptar essa voltagem, abaixar essa voltagem de 220 para 110. E aí o equipamento funcionar, então, tranquilamente, tá? Então, olha, para resumir, eles são dispositivos que vão modificar a tensão elétrica de um circuito. Como eu disse para vocês, eles podem transformar uma tensão de 127 volts em 220 volts ou vice-versa, tá? Então, tem aí essa facilidade. Agora, vamos ver a composição aqui de um transformador elétrico, tá? Então, olha, ele é composto principalmente por dois enrolamentos independentes, que a gente dá o nome de enrolamento primário e enrolamento secundário. Eles tipicamente ficam em torno de um núcleo de ferro, tá, pessoal? Esse núcleo aqui, tá? E esses enrolamentos, eles têm um número diferente de voltas, tá? Então, um pode ter mais voltas e outro menos. Gravem aí. Então, o enrolamento primário vai ser representado pela letra P e o secundário pela letra S, tá? Vamos avançando. Esses transformadores elétricos, eles só funcionam com corrente alternada, tá? Ela não pode ser uma corrente contínua que vai passando, então, essa corrente sem parar. Ela tem que ser alternada, tá? E essa corrente alternada, no circuito primário, ela vai produzir, ó, um fluxo magnético, tá? Que está escrito aqui mais clarinho aqui, ó. Esse fluxo magnético que vai atravessar o circuito secundário. Então, isso vai fazer com que surja uma corrente alternada também no enrolamento secundário, tá? Então, ó, em um transformador ideal, porque eles são classificados de diferentes formas, tá? Nós vamos ver o ideal. Em um transformador ideal, a relação entre a tensão elétrica no circuito primário e no secundário vai depender do quê? Do número de voltas do enrolamento deles, tá? Então, a tensão elétrica aqui, ela vai depender do número dessas voltas aqui, desse enrolamento, tá? Então, eu vou até passar aqui um resumo para vocês escreverem no caderno daqui a pouquinho de tudo isso que eu estou fazendo para ver se fica mais claro para vocês, tá? Então, aguardem aí, ó. Então, ó, é possível estabelecer uma relação matemática entre essa quantidade de voltas aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Essa quantidade de voltas e a tensão que está passando naquele circuito, tá? E vai ser dessa seguinte forma, aqui representados pela letra NP, que é o número de voltas do enrolamento primário, NS, que é o número de voltas do enrolamento secundário, e aqui o U, não sei se vocês se recordam, mas o U, ele vai representar então a tensão, tá bom, pessoal? Então, aqui a tensão do circuito primário e aqui a tensão do circuito secundário. Aqui eu fiz uma pequena anotação para vocês, né? Se a corrente elétrica ela chegar à bobina com mais voltas, o transformador vai estar reduzindo a tensão elétrica. Então, vamos supor, se ela tivesse 220, ele ia reduzir para 110, tá? E se a corrente elétrica ela chegar à bobina com menos voltas, o transformador vai aumentar a tensão. Então, vamos supor que fosse 110, ele vai passar para 220. Então, aqui tem um resumo que é essencial vocês escreverem no caderno de vocês, tá, pessoal? Então, olha, os transformadores, eles são dispositivos usados para abaixar ou aumentar a tensão e as correntes elétricas, tá?
Os transformadores, eles vão consistir em 2 enrolamentos de fio, que eu disse para vocês que é um primário e um secundário. E esse enrolamento, pessoal, eles vão ser envolvidos em um núcleo metálico. A passagem de uma corrente elétrica alternada vai ter sempre que estar escrito isso aí, corrente elétrica alternada, porque transformador só vai funcionar com corrente elétrica alternada, tá, pessoal? Ela não pode ser contínua, não pode ser direta, ela tem que ir alternando. Então, a passagem de uma corrente elétrica alternada no enrolamento primário vai induzir a formação de uma corrente elétrica alternada, tá? No enrolamento secundário. E a proporção entre as correntes primária e a secundária vai depender, então, da relação entre o número de voltas em cada um dos enrolamentos.